Esta semana Pedro Mexia sente-se um pedregulho. João Miguel Tavares confessa-se cativado e Ricardo Araújo Pereira declara-se camarado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Bloco de Esquerda anunciou ao mundo estar pronto para ser governo e em que Bruno de Carvalho passou 3 noites na cadeia, mas acabou por sair em liberdade. Vamos falar disso e de muito mais neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Justiça. Foi assim... É assim ou foi demasiado rápido? Não, é isto mesmo. Não, por acaso foi rápido. Por um momento as pessoas lá em casa pensaram que havia um defeito no televisor. Sim. O Ricardo pediu-me que eu dissesse isto desta forma expressiva. Sim. Ok. Era, enfim... Quanto tempo é que se deve demorar a dizer justiça para se fazer justiça ao tempo da justiça? Ao tempo da justiça portuguesa, eu acho, sim, foi bem assinalado. Eu tinha pedido exatamente isto. Tinha pedido com um pouco menos de sinusite, mas... Sim. Isso não há nada a fazer. E se eu espirrar durante este programa, é provável que as pessoas fiquem com o aparelho de televisão estragada. Tu és daqueles que dás um mega espirro. Mega espirro. Nós assustamos. Toda a gente se pula à minha volta. A sério? É verdade. Tudo giro. Não posso esperar então. É o tipo de espirro que assusta gatos. Também assustam os gatos. Eles fogem mesmo. Claro. Sim, a justiça. Quero falar da condenação esta semana de um antigo banqueiro e de um antigo ministro por burla qualificada e fraude fiscal no âmbito do caso do BPN. Então, quando a justiça funciona, é que vem criticá-la? Calma, porque funciona e vai continuar a funcionar. Porque eles meteram... O Oliveira e Costa, o ano passado, já tinha sido condenado a 14 anos num processo que também tem um processo paralelo a este, tem a ver com mais ou menos as mesmas coisas. Tinha sido condenado a 14 anos, recorreu, e agora, nesse outro processo paralelo, foi agora condenado a 12, recorreu outra vez. Foi condenado a 12, mas entretanto soube-se esta sexta-feira que o Tribunal se apercebeu de que se tinha esquecido de contabilizar um crime. O crime de abuso de confiança. O que fez aumentar para 13 anos. Portanto, não são 12, são 13 anos de cadeia. 13. Não deve ser agradável receber uma notificação a avisar que, afinal, vai ter uma prenda suplementar. É indiferente. Não é indiferente. Até podia ser. Acho que é fizemos aqui mal as contas, afinal são 250 anos de prisão. Sim. Ele continuava a dormir descansado. Não há hipótese. Ele, portanto, está a recurso outra vez. O senhor tem 83 anos. 83 anos. É óbvio que ele a esperança de vida, entretanto, vai nunca vai cumprir nem um dia. Nem um dia. Ele está... chama-se juridicamente enganhar, não é? Interpõe recurso, não sei o quê. O DN, no outro dia, trazia uma notícia a dizer assim: atenção que o Oliveira e Costa apanhou a pena mais pesada dos banqueiros da pós-crise. Não é pesada. Só é pesada quando ele a cumprir. Ele não cumpriu nenhuma, continua a interpor recursos. Tem 83 anos, é óbvio que nunca vai passar, não vai cumprir nunca essa pena. E, portanto, o que há aqui é uma coisa que é bem pensada. Eu acho que qualquer pessoa maior de, 30, se cometer uma burla com 10 anos, em princípio, aos 90, vai parar uma semana à cadeia. Mas a partir dos 30, em princípio, não há problema nenhum. Cometer a burla e depois telefonar ao advogado e dizer: agora é enganhar até eu falecer. Está feito. Não há mais nada a fazer. Além de Oliveira e Costa, que... Atenção, a não ser que roube pouco. Se roube pouco, eles fazem as contas depressa. Espera lá, 200 euros, cadeia já. Agora, quando são montantes maiores... Eles, não sei se é a máquina de calcular do lado deles que não tem tantos números, mas eles têm mais dificuldade em contabilizar. Fez um caso de um assalto a um supermercado em que ele roubou o quê? Chocolates, e um shampoo. E foi logo malhar com os ossos à cadeia, com certeza. Oliveira Costa foi condenado a 13 anos
prisão. Arlindo de Carvalho, ex-ministro da Saúde, no tempo de Cavaco Silva, foi condenado a 6 anos de prisão. Na fundamentação das sentenças, qual foi para si a passagem mais eloquente, João Miguel Tavares? Há aquela parte em que o juiz disse que eles tiveram atitudes, como é que é? Oportunistas, gananciosas e sem escrúpulos. E isso é um bom resumo daquilo. Oliveira Costa, tu não esqueces de dizer, mas ele também foi secretário de Estado. Não é? Foi secretário de Estado. verdade. E é bonito ver esse. É o currículo do cavaquismo, lá está, a ser premiado. Bom, estás a ver? Também o cavaquismo já foi em 95 que acabou. Até agora já passaram também uns bons 20 E ainda está e em tal fases anos. de recurso. E ainda está em fases de recurso. Eu escrevi esta semana sobre isto. Sabes o que é? É como aquelas pessoas que compram uma daquelas bicicletas para pôr no quarto. Agora é que eu vou perder peso. A bicicleta no quarto e tal. Nunca usa a bicicleta, começa a pendurar roupa na bicicleta, não sei o quê, serve para tudo menos para... O Oliveira Costa é a mesma coisa. Agora é que tu vais ser punido. Toma! Vai para casa. Agora é verdade. A Oliveira Costa, disse a juíza, agiu com dolo intenso, demonstrando ganância e oportunismo. Quanto a Arlindo de Carvalho, demonstrou uma atitude oportunista. Eles são muito repetitivos, não é? São. Sem escrúpulos e gananciosa. Logo, estão os tendo dois em agido casa. igualmente com dolo intenso. Exato. Não, Dolo mas intenso. é verdade que havia uma altura... Nós também não podemos ser assim tão pessimistas como o Ricardo, porque houve uma altura em que nem sequer se condenava. Ou seja, é verdade. Durante anos e anos e décadas não houve ninguém condenado por um crime de colorinho branco em Portugal. Não havia ninguém condenado. Isso já Vamos foi assistir a um ultrapassado. avanço Já passamos essa civilizacional. parte. Há aqui um avanço civilizacional. Agora as pessoas já são condenadas. É esperar mais 20 anitos e vão começar a ser presas. Nós não vamos perder isso. O que é chato nisto é que ainda bem que foi o Ricardo a trazer este tema, porque senão eu geralmente, cada vez que protesto com isto, sou acusado deste populista, que vergonha. Às vezes até pelo Pedro Mexia. Não, eu fico só... Não, em princípio- Eu fico só certo que se algum de vocês, os dois, tiver um processo em tribunal e for condenado, abdica de recorrer. Não, porque realmente, não é essa. porque Não é essa a realmente questão. é um instituto Não é essa a questão, repugnante. Soutor. Olha o Soutor. Soutor. Olha a ordem dos Mas quem advogados. imagina as pessoas recorrerem? A ordem Quem é que dos está contra advogados o está a recurso? falar, Quem é que Soutor? está contra Ninguém. os recursos? Eu estou contra os recursos. Demorarem décadas. E eu não, Os atenção, recursos demoram décadas porque a justiça toda demora décadas. Mas exatamente. Não, Esse é o não. específico Eu dos sou mais à recursos. Mas esse é o meu brasileira. Quanto tempo é Eu que sou à demorou a Casa brasileira. Pia? Não está bem, mas esse é o meu problema. Ó, Soutor, mas há opções. Há a opção A questão é brasileira essa. com a qual eu concordo, que é, ao segundo recurso que tu perdestes, vais passar o tempo à cadeia. Isso era antiga, agora é disparar mesmo. Não, não é. Ainda é a mesma. Mas, ou seja, ficas à espera do terceiro recurso. Ficas à já espera no do quentinho. terceiro recurso já preso. Já Que é o que faz sentido. Nós vivemos mesa com e um roupa sistema. lavada. Nós vivemos num sistema tal modo garantista que é isto que acontece. É evidente que se ao fim do segundo recurso as pessoas forem. Se perdem na primeira instância, perdem na relação, vão presas. Continuam a poder A recorrer. filosofia do direito é complicado. Não é nada. Isso é uma coisa perfeitamente É aceitável. complicado no sentido em que não transitou em julgado, portanto, se há recurso... Está bem, É não uma transitou em opção, é uma julgado, mas é uma opção opção legítima. É uma opção legítima, não é? certamente- Porque isto também afeta, não é? Afeta a sociedade como um todo. Andamos aqui, é ótimo para o Ricardo fazer piadas. E todos nós nos rimos imenso. Mas isto é pura verdade. São pessoas que já estão condenadas em primeira instância há 10 anos e ainda andam aí fora. Isto não pode ser. A sociedade tem que ver pessoas aí para a cadeia. Mas o ponto é que isto o problema... não é ser, ai Ó, meu Gabriel, Deus, que horror. O Não. problema é o atraso da justiça, não é Pois a essência é. do recurso. Mas então, Pedro, é que há um discurso... Mas o meu há um decreto discurso- chama-se Sim, eu sei. Mas tende a haver um discurso anti-recursos. Não é o meu Como caso. se o recurso Não é o tivesse caso. algum problema. Não, recorram à Pelo contrário, vontade. pelo Mas contrário. decidam isso depressa, pá. Claro, com Sim, certeza. e a partir do segundo, dentro da E a cadeia. investigação, e a instrução, Certo. tudo depressa, faz favor. Sim. Não é isso que acontece. Mas para isso também precisas ter uma legislação que facilite. E precisas ter Então meios, vamos e precisas então ter ao vontade enriquecimento de- justificado, à delação premiada, vamos lá dar meios para que isto seja mais rápido. O João Miguel a queimar etapas. Não estou a queimar etapas nenhuma. Parece Não estou a Tu queimar és um viking. Tu Sou queres... nada um viking. Não O sou um elefante viking. no fareiro, Não, acho no que temos fareiro. um problema gravíssimo de corrupção em Portugal e isso acho que temos. isso tem que ser combatido. O período do E não é com cavaquismo, blá, blá, blá. O período do cavaquismo é posto em causa retrospectivamente com estas condenações, Pedro Mexia. Bem, há Oh, tu tinhas tão boa há opinião muito sobre ele. pessoal... Sobre o quê? Sobre o cavaquismo. Sempre tiveste boa opinião sobre o Sobre cavaquismo. qual fase? O poder Primeiro-Ministro ou o Presidente da República? A Primeiro-Ministro, eu não sabia que apreciavas como um Primeiro-Ministro. Mais do que como Presidente da República. Isso Mas também não é não difícil, é isso difícil. qualquer pessoa. Mas, não, há Mas foi muita- como Primeiro-Ministro que lançou estas sementinhas. Exatamente. Há de facto... Isso tem acontecido com todas as pessoas que nós temos falado aqui, desde o Sócrates ao Lula, ou não sei o que mais. Quando há fotografias de família,
E depois é como se fosse numa festa de Natal, assim, olha, este primo foi preso por isto, este está indiciado por não sei o quê. E a gente, não quer dizer que se suspeite do nosso avô, não é? Que esteve lá em casa. Mas, de facto, é um bocadinho estranho que tenha havido tantos casos. E, como se sabe, no cavaquismo, a voz corrente é que os casos mais, digamos assim, suculentos nunca chegaram à barra de tribunal. E, portanto, há demasiados casos. A mim só me preocupa pelo facto de, nos casos que tiveram diretamente a ver com Cavaco Silva, ele ter reagido, dúvidas sobre o comportamento dele, ele ter reagido de uma forma demasiado destemperada, com a história do nascer duas vezes. Quantas vezes é que é preciso nascer? Duas vezes. É só duas vezes. Pronto. Para serem mais cheios do que eu. E o que me faz sempre confusão é que as pessoas, confrontadas com dúvidas de interesse público, não sejam capazes de justificar. Isso inquieta até mais do que a entourage, mas a entourage já são muitos, é que já são, não sei quantos secretários de Estado, ou ministros, ou pessoal político inventado pelo cavaquismo, é que tem passado por estes processos nos últimos anos. São muitos. É difícil atribuir diretamente isso a uma espécie de intenção. Ele escolheu-os por serem corruptos, mas também é difícil não lembrar que muitos deles foram corruptos. Já são muitos para ser azar. Já são muitos para ser azar. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Justiça. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar Ministro do Terrorismo. E é fácil definir o conceito ou ele está sujeito a controvérsia, João Miguel Tavares? Quer dizer, eu pensava que era fácil. Eu acho imensa graça que há gente, e bem, muito respeitadora da lei. E de repente, eu vi pessoas na televisão, diante deste caso, dizerem terrorismo. Mas que estupidez! Como é que isto é terrorismo? Estamos a falar do caso de Bruno Carvalho. No Sim. Código Penal, entre outras definições de terrorismo, está esta. Considera-se terrorismo intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral, mediante diversas formas de crime, como, por exemplo, crimes contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas. Pois é Isto isto. é terrorismo. Com certeza. E então, nós podemos dizer o seguinte: isso é estúpido ser terrorismo, porque para ser terrorismo tem que haver uns senhores a gritar Alá Akbar e a quererem-se fazer explodir. E isso é terrorismo. E tudo o que sai desta, digamos assim, concepção relativamente banal e popular de terrorismo, então não é terrorismo. Só que não é isso que está escrito na lei. Sim. E aquilo que está escrito na lei é muito difícil ler a lei e não achar que o que aconteceu em Alcochete não encaixa perfeitamente naquilo que a lei inscreve como sendo terrorismo. Há um grupo de pessoas organizada que planeou um ataque, não é, a um outro grupo de pessoas. É verdade que não foi em nome do Islão, mas foi em nome do Sporting, parece, ou da Juveléu, ou seja o que for. E pumba, e cá vai disto. E de facto, Embora segundo a lei... Mustafa. E há um Mustafa. Se calhar é por isso. As autoridades disseram Mustafa, isto é terrorismo. Eu acho que ainda ninguém tinha feito essa associação, Carlos. É isso mesmo. Foi por causa do Mustafa. Pronto, isto é a propósito da detenção no fim de semana passado de Bruno de Carvalho, indiciado por 99 crimes, entre eles o crime de terrorismo, acusado de 99 crimes. O facto de Bruno de Carvalho não ter ficado em prisão preventiva pode ser considerado uma vitória para o ex-presidente do Sporting? Não, o que pode ser considerado uma vitória, quer dizer, ele não ficou em prisão preventiva, mas é obrigado a apresentar-se todos os dias na esquadra, o que é... É chato. É chato, é bem pesado. Mas é verdade que o juiz disse que não haviam indícios suficientemente fortes para uma... Isso é chato para o Bruno Carvalho e é chato para os polícias que têm que levar com o Bruno Carvalho todos os dias. Achas que podem queixar-se, não é? Um bocado chato. Às tantas, olha, estás a dar-lhes ideias e ainda vão fazer greve e pedir um aumento de ordenado por causa disso. Olha, lá vem ele outra vez. Bem, já houve uma greve que fez com que Bruno de Carvalho ficasse mais uma noite no cilindro. Sim, exatamente. E aí, de repente, mais uma vez, este Portugal realmente só se preocupa quando realmente há alguém conhecido que esteja com os ossos numa prisão. Porque se for o Zé Joaquim, está toda a gente nas tintas. Mas quando é uma pessoa conhecida é que há mediatização. Exato, e agora ficámos a saber o que é que acontece. Conhecido, mas numa posição de fragilidade. Exato. Eu já falei aqui deste caso. Eu não, embora seja sócio do Benfica, não costumo votar nas eleições. Fui votar nas eleições que tiraram lá do Vale Azevedo. Tive 2 horas na fila porque sabia que ele só seria preso
se deixasse de ser presidente do Benfica. Sim, e assim aconteceu, felizmente, Uhum. e foi possível correr. Foi por isso que tiveste 2 horas na fila. Eu tive 2 horas na fila porque eu queria que ele não fosse mais presidente do Benfica. Que fosse Sim, preso ou não fosse, mas estava-me está bem. borrifando. Não, mas as duas coisas. Só que não há diferença entre uma coisa e outra. bem, mas Havia ali atividade criminosa, Não, que é uma coisa que pois, leva as está pessoas bem, mas tu pareces- a ser presas. Pareces, numa hierarquia de importância, pareces pôr as leis do país acima do Benfica. Sabe que eu do ponto de vista Olha clubístico, que isso sou hoje em dia, laico, não no atual sou... contexto, não isso sou pode talibã ser mal como tu. entendido. Se percebe. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa em relação agora ao Ministério Público. Aquilo que também me preocupa é a quantidade de notícias que têm para aí aparecido, incluindo o próprio Ministério Público, a admitir que, de facto, nós tivemos que avançar já com uma acusação, não conseguimos que isto fosse considerado de grande complexidade, de extrema complexidade, o que me parece evidente, mas que raio, aquilo foi tudo filmado e a gente sabe, houve alguns senhores que foram lá, deram porrada e vieram-se embora e que aquilo foi combinado. Quer dizer, de extrema complexidade é a Operação Marquês e o que o Ricardo Salgado andou a fazer. Agora, não é a pancadaria que houve na Basta academia. haver umas mensagens a combinar que está deslindado. O Ministério Público queixa-se de uma coisa que isso sim eu acho que é preocupante, que é aquelas pequenas subtilezas às quais nós não damos importância, mas que neste caso tem uma importância gigantesca, que é, Muito importante. de facto, não temos software. Não temos software para desencriptar Mas é as preciso mensagens mandar, do WhatsApp, WhatsApp. sim. Portanto, precisamos de mandar estas coisas lá para fora é que existe Para o software, estrangeiro. e depois os estrangeiros atrasaram-se e nunca mais nos mandam o que é que diziam as mensagens que estavam nos telemóveis. Isto aqui é que não parece de um país de sério, não é? Parece uma coisa terceiro-mundista. Arranjem um software aos senhores, porque assim também é muito fácil. Nós dizemos o Ministério Público não tem um caso suficientemente sólido e não tem um caso suficientemente sólido porque não tem instrumentos para vasculhar os telemóveis. Pá, arranjem os instrumentos. Será assim tão Se eles já caro esse existem. software? Pelos vistos é. Fazemos uma O vaquinha. WhatsApp parece que é caro. E está no estrangeiro. Que é uma coisa... Está no estrangeiro de fora. Como é que se percebe Havia estrangeiro? necessidade de ter num domingo ao fim da tarde, dia de jogo, um homem que só viria a ser ouvido numa quarta-feira Sim. e que já se tinha oferecido à Justiça para responder ao que lhe quisessem perguntar, Pedro Mexia. Pois é, a hipótese... Se oferecer-se à Justiça não conta, não é? Como assim não conta? Como assim? A Justiça não tem que estar disponível. não A é isso. Justiça é que decide, não é? Não, não é quando é isso. que tem que ouvir ou É- quando não tem que ouvir. Há regras Está para bem, não é isso, mas o que tem havido é, noutros casos, aliás, desde o tempo daquela ida do juiz ao Parlamento, no tempo da Casa Pia, tem havido uma grande discussão sobre se a Justiça às vezes não prefere fazer uma espécie de Show-off. encenação mediática quando era fácil as pessoas irem lá de livre vontade, etc. Bom, independentemente disso poder ter acontecido ou não, já há, aliás, desentendimentos entre a PJ e o Ministério Público sobre essa matéria, mas o que eu tenho ouvido dizer, inclusive os meus amigos estavam-me aqui a esclarecer, porque eu estive um bocado fora do mundo esta semana, que é esta hipótese de como acontece muitas vezes neste processo, haver um caso que arrasta o outro, ou seja, porque provavelmente eles quereriam ter lá o Mustafa. Eu não sei como é que o senhor se chama. Como é que o senhor se chama? Nuno qualquer coisa. Pronto. Mas sim, mas a comunicação social diz É sempre o Mustafa. Mustafa. É como o Bibi, pronto. Pois, sim. E querer Um caso não podia ser desligado do outro. um caso nos que- ligado do outro, uma coisa puxa a outra, uma contradição puxa a outra, e nós vemos nos processos realmente complexos. Este não parece ser complexo, porque nós sabemos o que aconteceu, sem dúvida, não sabemos é se houve mandantes e quem foram. Se houve mandantes, a não ser que tenha sido tudo conversas, cara a cara, deve haver mensagens. Se houver mensagens, está claro. Não é como provar um caso de corrupção, que em geral as pessoas, não é como no sketch dos gatos, não é? Que dizem, quero corrompê-lo com o cheque 327. Não, isso não existe. Não há corrupção dessa natureza. Agora, aqui pode haver mensagens. E isso, usar a expressão especial complexidade, que é uma expressão que tem uma certa substância jurídica, parece-me muito disparatado. Eu não tinha ouvido isto do software, mas é muito disparatado. Ainda por cima não é uma coisa... É uma solução tecnológica que talvez não haja verba, se calhar está cativada, não é? Está cativada. A verba do software pode estar cativada. O ex-presidente do Sporting, depois de ter dormido durante 3 noites numa cela, ao sair em liberdade, teve esta frase, quando se viu de novo em liberdade. Sai um Bruno muito diferente. Como é que
Entende este desabafo, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, não sei... Não quer dizer, suficientemente diferente para pareceu parar de mesmo. falar na terceira pessoa, não é? mas eu já tenho pena do homem. A gente é uma figura que parece um veado no meio da estrada ofuscado pelos faróis. Aconteceu-lhe tudo, não é? Podias ter Tudo. escolhido outro Não está animal. a ser do Brasil. Isto também Não é no sentido que os Isto é- brasileiros dão. Não é no sentido dos brasileiros não. É aquele animal que está ofuscado por faróis. podia ser um coelho, não é? Não precisavas escolher um viado. Destituíram de presidente do Os coelhos Sporting. também ficam Bem, encadeados por pronto, é um faróis. coelho, é o que tu quiseres, é um coelho. Vá, um coelho encadeado de faróis. Mas quer dizer, ele agora desde que saiu novo e tal, nós estamos habituados a que a experiência do cárcere, É um born again leão. a experiência do cárcere muda as pessoas. Não costumam ser 3 noites no cárcere. Eu aposto que já tive experiências em hotéis piores do que esta que ele teve lá mas também devo dizer. Não poder fazer xixi também. Não, xixi, então o homem não pode fazer xixi. Não, Ele disse que não. Ele queixou-se. Ele que queixou disso. Não podia fazer xixi quando Ele disse... Estou a citar. Mas isto... eu não percebo porque é que prendem o homem no domingo para ele ser ouvido na quarta. Não percebo. Portanto, Há uma lista a de greve. Greve Não, dos tá funcionários bem. judiciais. Mas mesmo sem a greve, mesmo sem a greve, eles prenderam no Seria domingo na para terça. ser ouvido na terça. Mas é o quê? É uma Dizem é um que sistema de as senhas. com as buscas tinham muito material para primeiro avaliar e É estranho, verificar. é estranho. Por outro lado, também as pessoas dizem o homem foi preso agora e tal, mas ninguém diz que há uns desgraçados, umas dezenas de desgraçados que estão presos desde junho. Desde junho. Pois é, coitados. Estão em prisão, estão em prisão em preventiva acusados de terrorismo. Estão em prisão preventiva acusados de Tenho terrorismo. muita pena deles. Não estou a dizer isso, estou a dizer que... Coitadinhos, estão a achar. Ninguém está a dizer... Deixa-me dizer uma coisa sobre isso do terrorismo. Nós, há umas semanas falámos daquele caso da violação, aliás, do caso português e do caso espanhol, e isto está a acontecer a toda a hora, que é o sentido jurídico das palavras não é necessariamente o sentido da linguagem comum. Quer dizer, nós dizemos terrorismo é disparatado porque pensamos... São bombas. Pensamos no Charlie, aviões, a bater em torres. etc. Mas depois lemos o preceito da lei e faz sentido. Aquilo a que a lei chama terrorismo é uma descrição que se insere neste caso, independentemente de quem é que tenha mandado. Ou seja, deliberadamente atacar um grupo para causar não sei o que mais. Se é isso que a lei chama terrorismo, é terrorismo. E há outro problema, que é, por muito que a gente não perceba naquilo um ato de terrorismo, mas mais uma coisa de vândalos e tal, de hooligans, o certo é que o próprio Bruno Carvalho, na altura, naquela primeira fase, disse: olha, isto foi muito chato. Foi uma reação realmente escandalizada. Foi chato. E a seguir ele compensou e disse: isto foi um ato bárbaro e hediondo de terrorismo. Por isso o próprio Bruno Carvalho, na altura, chamou terrorismo àquilo. E depois ainda disse outra coisa. Ele disse que não tinha responsabilidades naquilo, porque esse é o meu ponto. Então, se ele é o autor moral, passa 3 noites na cadeia e vai para casa. Os autores materiais, estão presos desde junho. Mas eu consigo não faz muito explicar sentido. porquê. Tá bem. Porque aqueles foram filmados a dar porrada e ninguém tem dúvidas disso. E este o juiz considerou que não havia ainda provas suficientes para considerar... Senhores, ainda por cima estavam com aquelas máscaras e tal. Estás a brincar? Então 20 e tal foram presos. Eu sei que foram, mas... Há uma história muito boa, que é a história do coxo. É isso que eu vou dizer. história do coxo é ótima. A seguir o Bruno Carvalho, além disso, ainda disse, rejeitou responsabilidades naquilo, porque ele disse: se eu quiser confrontar uma equipa, não preciso de 50 marrecos com capuz. Basto eu e o balneário vai todo ao ar. Ora, não eram só marrecos, havia também um coxo. Circulou esta semana uma notícia segundo a qual um dos elementos deste grupo de vândalos era coxo. E chegou tarde Demais ao massacre. Quando chegou à porta eles já tinham saído. Já estava o massacre feito. E por isso está em liberdade. Então Jorge, não sei se é Jorge, não sei se como é que ele se chama. Não pôde molhar a sopa. Não pôde molhar a Ele sopa. quando chegou os outros já tinham saído Já e por causa sim. disso está ilibado. Está ilibado. O senhor é apenas terrorista na forma tentada. Se calhar a lei não configura Não esse... Configura, não, nem sequer esse foi aspecto. acusado. Mas também, atenção, a figura de um coxo terrorista também não é frequente. Não é frequente. Uma Se pessoa... fosse para se fazer explodir, não era mau. Não era mau. Não era mau. Se fosse para se fazer explodir, servia. Quase em Para correr tanto é que simultâneo começou o processo de instrução do caso Etopeira, em que a SAD do Benfica é acusada de 30 crimes, e Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto, foi constituído arguido no caso dos e-mails roubados ao Benfica e por queixa do Benfica.
e-mails que foram tornados públicos. Como é que hierarquiza, Ricardo, o grau de gravidade destes indícios de crimes envolvendo o Benfica, Porto, Sporting? É o campeonato dos 3 graus. São os 3 graus. Quem é que é campeão O Carlos nacional? está-me a pedir que eu diga, não, o nosso banditismo é superior. Há coisas que já me admiraram mais Quem é na o vida. campeão nacional do banditismo? Epá, pois parece aquela andota do... Quem são aquelas? Olha, filha, aquela é a amante do Vítor e a do outra é a minha amante. E diz a senhora, a nossa amante é muito superior. E o Carlos quer que eu faça a mesma coisa. Quer que eu faça a mesma coisa com o banditismo. Pá, não é o campeonato que eu acompanho. Eu gosto mais daquele. Não sei se lembram de uma coisa que havia que era... É assim num retângulo grande, com baliza, uma espécie de um galinheiro de cada lado. E é a ver quem é que consegue enfiar a bola lá. Eu gostava desse campeonato. Este dos cash boys e das topeiras não acompanho. O João Miguel Tavares fica então ministro do terrorismo e é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro da decência. E sendo Trump o protagonista, acha que ainda se vai a tempo, Pedro Mexia? Eu chamei este tema por duas razões. Tem a ver com uma reação de Trump a umas declarações do presidente francês, em que ele falava da criação do exército europeu, que é uma desafio. Haveria muito a dizer sobre isso, da pouquíssima contribuição da França ao longo das décadas para a defesa europeia, incluindo no tempo do general de Gaulle. A França, nem na NATO... A França eu gostava muito desta definição. A França era um membro não militar da NATO, que é uma definição maravilhosa. É uma aliança militar e a França era um membro não militar. Portanto, em termos de militares não tem muito para apresentar. Está bem, mas isso que tu estás a dizer e que se pode dizer aqui não convém ser dito por um chefe de Estado. Basicamente, o Trump disse num tweet, que é como ele comunica com o mundo, dizer, pois, mas quando foi na Segunda Guerra precisaram de nós e... Quando nós lá chegamos já estavam a começar a aprender alemão. Já estavam a aprender alemão. Portanto, uma coisa sempre de categoria, como é o seu panário. Mas atenção, mas com mais rigor do que é habitual. Com mais rigor, mas quer dizer, aqui não se trata do rigor, trata-se de não insultar países. Mas ele geralmente insulta e é mentiroso. Aqui insultou, mas... É verdade, mas justamente houve americanos, houve muitos soldados americanos que morreram para libertar a França. Isto é o Ministério da Decência, porque o porta-voz de Macron, numa reação a esse tweet, pediu decência a Trump, ao presidente americano. Pode-se falar de um clima de guerra diplomática entre os dois Estados, ou isto não passa de uma tempestade num copo d'água? Não, quer dizer, é provavelmente uma tempestade no copo d'água, no sentido de que é o caso da semana. Só não é uma tempestade no copo d'água em dois aspectos. Um é que esta questão da defesa europeia é muito importante. Pela primeira vez na história, isto é, desde a Segunda Guerra Mundial, que é a história que conta para aqui, a América está muito pouco virada para defender a Europa. E pela primeira vez a Europa diz, bom, se calhar temos que nos defender sozinhos. Nunca nenhuma destas coisas aconteceu. Daí França e Alemanha e, portanto, nesse sentido. Agora, acho que há um outro efeito duradouro. As pessoas têm falado de muitos líderes que têm aparecido na última década, o mais recente foi o Bolsonaro, fazendo assim uma espécie de escala, de hierarquia dos horrores, e eu continuo a achar, e acho que continuarei a achar, que o pior de todos é o Trump, pela simples razão, porque é uma pessoa que age de uma forma totalmente impulsiva, como se estivesse a discutir com um colega de turma no pátio da escola, às não sei quantas da madrugada, pelo Twitter. E, portanto, o dano que isso tem para as relações entre os países, que são habitualmente decisões diplomáticas em todos os sentidos da palavra, ou seja, são secretas, cautelosas, eufemísticas, à porta fechada, é assim que as nações se dão. Quando nós temos um miúdo com um telemóvel a ver uma coisa na televisão e a mandar umas bocas, e esse miúdo é o Presidente dos Estados Unidos, isso pode ter efeitos duradouros, porque provavelmente cria um novo paradigma que vai criar em todos os países políticos que pensam,
Assim é que se faz política. Trump está a Até redefinir... porque ele vai ser reeleito, provavelmente, e, portanto, há muita gente que gosta, como é O óbvio. presidente americano está a redefinir o conceito de sentido de Estado. Exatamente. Deixa E não de estamos a falar... ter o mesmo E estamos a falar significado. o assunto as pessoas hoje acham que... Há assim umas pessoas que estão convencidas que a guerra é uma coisa que acabou, não vai voltar a haver guerras, e que a Europa vai ser... Não, a guerra faz parte da história dos povos e das civilizações, e a ideia de que o assunto da defesa europeia, como muitos europeus acreditam, não tem importância nenhuma, porque já não há inimigos, supostamente, já não há guerras convencionais. Isso parece-me. Estás a entrar no meu plano? Estou. Fizeste uma aposta outra vez? Sim, outra vez, sim. É sempre dos temas internacionais. Exatamente. Forte ganhar dinheiro com este programa. É sempre da política internacional. Mas há dinheiro envolvido. Epá, diz aí aos gajos para me porem também no grupo do WhatsApp, porque eu também entro no plano do... Olha eu. Podemos E continuar? pronto, é isto simplesmente me calar, por isso. Apesar do pedido de decência do porta-voz de Macron, o presidente francês fez questão de dizer, numa alfinetada também a Trump, que não faz política nem diplomacia no Twitter. Será que estamos perante um estadista, Macron, ou perante alguém que ainda não percebeu que as regras do jogo mudaram, Ricardo Araújo Pereira? Eu fico tão perplexo como o Pedro com esta diplomacia de Twitter, que é, na verdade, uma diplomacia de tasca, não é? Sim. Olá, franceses, estavas tu ainda... É o tipo de... Era aquilo exatamente que o Pedro dizia. É o tipo de provocação rasca que, sei lá, que um americano e um francês fariam ao outro... sei lá. Ele está a um passo de dizer coisas do género. Foi assim que a Alemanha perdeu a guerra. Exatamente, Está pertíssimo Já não está disso. muito longe disso. Pertíssimo disso. E esta semana, ainda por cima, ele esteve muito ocupado. Teve várias coisas para fazer. Além deste novo tipo de diplomacia, ainda esteve ocupado a expulsar um jornalista da Casa Branca. E diz que quer escolher ele que tipo de jornalistas é que entram na Casa Branca, que ele é mal criado. Eu acho que é a maneira como lá fora se diz jornalismo travestido. É o tipo de... acho que é assim, é como se diz em inglês, caça ao homem e jornalismo travestido. Diz que o tipo é mal criado e que só é produtor de fake news e tal. Eu já ouvi a letra. A música é diferente, mas já ouvi a letra. Mas, entretanto, a Justiça obrigou a Casa Branca a aceitar que o jornalista da CNN volta a ter a permissão de assistir às conferências de imprensa. Ainda voltando à questão franco-americana, em abril, há cerca de meio ano, Trump e Macron pareciam os melhores amigos do mundo. O presidente francês recebeu o presidente americano numa cerimónia cheia de pompa, com caças, com um desfile militar. Aliás, isso foi muito comentado e até por nós na altura. O que é que terá acontecido, entretanto, João Miguel Tavares? Quem é que mudou nesta relação? Donald Trump ou Emmanuel Macron? Não, mas se recordam mesmo nessa altura, houve uma espécie de batalha de passou-bens, que era ver quem é que dava o melhor bacalhau. Sim, mas era no sentido simpático, não é? Sim, mas quer dizer... Não, e depois houve a história da caspa. Não se lembram da história da caspa? Sim, depois. houve maldade. Isso foi na Casa Branca, quando o Trump sacode caspa mas o primeiro imaginária dos ombros do Macron. Mas o primeiro momento não é... Isso já é meio picardia, mas no primeiro momento é o Macron a receber com grande pompa o amigo americano. Eu acho que para isto o melhor é convocarmos um grande analista político chamado Jorge Jesus. Isto são mind games. São mind games. Por acaso eu aí discordo do Pedro Mexia, não dou qualquer espécie de importância a isto. Estes tweets com relação ao presidente francês é apenas é um bocadinho chocante realmente em termos daquilo que é habitualmente a política internacional. Naquilo que é o campeonato trumpiano, aquilo é aquela velha estratégia de negociador e de empresário que está basicamente a querer que a Europa largue mais dinheiro para pagar a NATO. E é isto. Não parece que seja muito mais do que isto. E, portanto, tanto pode estar no tweet a ser desagradável, como depois está a fazer as pazes.
tanto Luís Filipe Vieira pode estar a processar Jorge Jesus, não é? Como agora parece que já o quer ver de volta à luz e são, na verdade, grandes amigos. E, portanto, eu acho que a relação entre Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira pode inspirar muito a interpretação. Disse esta semana numa entrevista, vamos falar disso daqui a pouco, a vida é dinâmica e o que hoje é verdade amanhã pode ser mentira e vice-versa. Mas atenção, Jorge Jesus deu esta semana uma entrevista e para mim o ponto fundamental foi quando ele disse que a burca, que ele achava até a burca sensual. Ele não disse a burca. Não era a burca, eram os outros vestidos. Não era a burca, pareceu-me que era a burca. Sim. Quem acha a burca sensual? Eu tenho medo do que ele pode fazer se vai a uma loja de cortinados. Nada. Acho que ele ficará entusiasmadíssimo. Não, mas ele não disse isso, não era a burca, porque ele li essa entrevista com bastante atenção, que ele disse ele achava muito graça à conjugação entre uma mulher com longas vestes certo. E depois toda pintada e muito bonitinha. Eu pensei que era... Estamos a discutir as fantasias. Havia ali, notava-se que havia ali uma certa badalhoquice. O Pedro Mexia fica assim, mas no bom sentido. A badalhoquice para mim é sempre entregue das pastas ministeriais por esta semana. Agora o Ricardo Araújo Pereira declara-se camarado. Veja aí uma subtil homenagem a um dos assuntos da semana. Sim. O Congresso, a Convenção do Bloco de Esquerda. Gostou de ouvir o líder parlamentar do Bloco de Esquerda dirigir-se na Convenção do partido às camaradas e aos camarados? E aos camarados. Gostei muito. Camaradas e camarados. Camaradas e camarados. Eu gostei muito. Eu tinha uma opinião diferente sobre este assunto. Achava que isto era um bocado ridículo. Neste momento estou convencido. Acho que é ótimo. Acho camaradas e camarados. Eu tinha visto... Quer dizer, tenho visto notícias, por exemplo, em Espanha há um movimento para que as mulheres sejam membras do Parlamento e não membros. E uma senhora em especial quer ser porta-voza. Eu na altura achei isso uma estupideza, mas neste momento estou convencido de que é o melhor. Mesmo a questão da Presidenta, acho que a Presidenta é uma mulher importante e é inteligente, mesmo quando está doente. Enfim, acho que... Estou convencido, acho que não é ridículo de todo, como é essencial para produzir um efeito que eu não sei bem qual é. Mas acho que o produz e com força. Portanto, o Bloco de Esquerda já marcou esta semana. Sim, e o PCP fica de facto a perder, porque aquela coisa de dizer camaradas, não é inclusivo. Não é, as pessoas ficam a dizer, mas quem? Eu? Mas quem? Mas agora tenho aqui uma dúvida, que talvez me possa ajudar a esclarecer. A maior parte dos partidos tem congressos. Aos participantes nos congressos nós chamamos congressistas, mas no Bloco eles têm convenções. Exatamente. Como é que se chama a quem participa numa convenção? Os convencionais. Os convencidos? Os convencidos, talvez. Tendo em conta, podem ser os convencidos. Como é que se chama aquele órgão do Bloco que se chama a Mesa Nacional? Também é o único partido que tem uma mesa. Não, eu não sei se é. Há mais alguma mesa? O Alberto João não era presidente da mesa Era presidente da mesa? Do Congresso. Não, mas isso é no Congresso. Não, mas a mesa é um órgão permanente. É um órgão permanente. Mas se calhar na convenção não há mesa. Pois há. É um dos momentos altos da Canção de Lisboa, aquele filme, é quando lá naquela coletividade as pessoas começam a ofender e não sei o quê, e alguém se levanta e diz, haja respeito pela mesa! E alguém diz, e pelas cadeiras também! E lá está, é grande comédia, não é? E ainda funciona, tantos anos depois, décadas depois, ainda continua a funcionar. Conseguiu perceber nesta convenção do Bloco qual o grau de intensidade com que eles querem fazer parte do próximo governo, Ricardo? Não percebi a pergunta, porque estava a pôr água. Qual era? E ele quando põe água não consegue. Não, eu não vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Estava empenhado água e ouvir o que te estão a dizer. Agora sim estou concentrado. A pergunta é se conseguiu perceber nesta convenção do Bloco qual o grau de intensidade que eles põem na vontade de fazer parte de um próximo governo. Não só, Carlos, acho que bastante, não só do governo como da governa. Parece-me que sim, que há... A Mariana Mortágua diz que não vamos pôr condições impossíveis. Lá está. Eu acho que há interesse e há interessa. Nota-se muito que achei, gostei modo mesmo. Automático. Modo automático. Gostei mesmo do camaradas e camarados. Pedro Filipe Soares, que
teve essa saída dos camaradas e camaradas, e que é o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, apontou até uma espécie de ministeriáveis do Bloco, já disponíveis para várias pastas, nomeou Mariana Mortágua nas finanças, Joana Mortágua na educação, José Soeiro no trabalho, Moisés Ferreira na saúde, Jorge Costa na energia, Luís Monteiro no ensino superior. Será que se pode chamar a isto um verdadeiro governo sombra, Pedro Mexia? Não há espaço para socialistas. Não, basicamente ele olhou para a arrancada e disse os nomes das pessoas e são os deputados do Bloco. Mas não é? ele disse que ele não se nomeava a si próprio porque o cargo de ministro implica um grande sacrifício pessoal que ele não sabe se está disponível para fazer. E nós agradecemos. Não esteja. Também não nomeou a líder. Não no meu líder. Pois, porque a líder tem. Então, se A primeira-ministra. Se o impossível está ao alcance... Eu devo dizer, eu vejo com muita simpatia. Claro. Com muito agrado. Porque e o Ricardo também usa essa estratagema discursiva que, às vezes, irrita muitas pessoas que dizem não tem nada a ver com a governação do país, nem quero ter. O Ricardo quando dizia, só votem partidos que não ganham eleições. Não, é bom que haja que os partidos queiram ganhar eleições, Certo. sujem as mãos, bem, mas estejam implicados nisso. Eu só votei nos que não ganham, não tenho culpa nenhuma disto. Eu passei... exatamente, mas eu passei décadas a discutir com pessoas que matavam qualquer discussão sobre o país dizendo assim, nunca votei nos partidos do governo. E mais do que isso, porque isso era apenas um facto. E também não quero ser governo. Para já não consigo perceber o conceito de um partido não querer ser governo. E depois o Bloco está até a começar a ter que ser... Eles não são do governo, tecnicamente, agora, mas o governo existe por causa do Bloco e do PC, mas o PC não quer. Claramente não quer. Também neste momento. E quando se diz alguém do Bloco, mas vocês... agora aprovaram isto, eles dizem logo, não fomos, nós não estamos no governo, o que é tecnicamente verdade. Mas eu acho muito positivo que o Bloco se torne um partido normal. Já tiveram casos tiveram um caso como a autarca, já tiveram o Robles que se demitiu, estão a ser um partido normal e faz parte de ser um partido normal, querer ser governo e depois decepcionar os eleitores. Exatamente. É a história de vida do partido. Tem o seu Oliveira e Costa. Exato. Sonhemos com isso. Cínicos. Como é que entendeu o facto de Francisco Louçã não ter citado Marx ou Trotsky, mas o filme Toy Story, João Miguel Tavares, no discurso que fez na convenção? Vi com muito agrado, também sou um grande fã. Vê potencial revolucionário na divisa para o infinito e mais além? Veja algum... Atenção, mas isso é engraçado. Eu também sou daqueles que preferem a obra de John Lasseter à de Karl Marx. Agora, eu alerto o significado eu alerto o significado para o infinito e mais além. Porque quem dizia para o infinito e mais além era o Buzz Lightyear. E o Buzz Lightyear achava que era um ranger do espaço. Quando, na verdade, quem conhece o filme estão-lhe sempre a dizer tu és um brinquedo. Tu não és o ranger do espaço. És só um brinquedo. E, portanto, eu acho que Francisco Louçã pode ter escolhido este exemplo de forma ainda mais precisa do que ele imaginava. Acha que Acho que o Bloco de Esquerda corre o risco de achar que é um ranger do espaço, quando, na verdade, é mesmo só um brinquedo. Ainda por cima, a acreditar nas últimas sondagens, o Bloco pode ser um brinquedo com o qual o PS já não quer brincar, porque está à beira de não precisar. Exatamente. Está esclarecido, então, porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se camarado, quanto ao Pedro Mexia declara-se um pedregulho. É para citar Carlos Drummond de Andrade, Pedro Mexia, no meio da estrada, no meio do caminho tinha uma pedra. Não, uma pedra no meio tem ainda a ver com no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tem ainda a ver com estas questões da geringonça. Quero falar do pedregulho das imposições da União Europeia, que é uma expressão que o secretário-geral do PCP usou numa entrevista esta semana. Encontrou diferenças no tom de Jerónimo de Sousa por comparação com o tom do Bloco que acabamos de comentar? O Partido Comunista tem uma vantagem muito apreciável sobre os outros partidos todos. É que eles dizem exatamente aquilo que pensam. Isso é uma coisa muito refrescante, devo dizer. Nesse sentido, são de facto um partido diferente. E o Partido Comunista sempre manifestou, ao contrário do Bloco, que tem variado, e agora na própria Convenção variou um bocadinho na sua posição europeia,
o Partido Comunista tem uma posição sobre a Europa sempre, nunca foi um partido europeísta, nem nunca será. E no mesmo momento em que está a chegar ao fim, um governo está a chegar ao fim da legislatura, um governo que faz boa figura na Europa, cumpre metas de déficit, tem o seu Ministro das Finanças escolhido para Presidente do Eurogrupo, etc. Portanto, um governo bem visto pela Europa. O Partido Comunista, que suporta o governo, mas que não suporta a Europa, no certo sentido, vem dizer, não, mas isto são como é a expressão, os mandonismo. O mandonismo. É não é? isso. O mandonismo. O mandonismo europeu. E, Sim. portanto, provavelmente, a próxima... Onde foi o mandonismo? Não sei onde é que É foi um brasileirismo. O Ricardo conhecia a palavra? Não, eu a primeira vez que ouvi o deputado Jerónimo de Sousa usá-lo, pensei que era uma coisa sobre... Ele já tinha usado anteriormente? Já tinha. Não estou a perguntar. Não, eu foi nunca aí, tinha ouvido foi aí. mandonismo. Pensei que era sobre a Madonna ou assim, por causa da... A Madonna esteve no centro da atualidade do debate aqui há tempos por causa do estacionamento. É verdade. Nós abordámos aqui esse assunto, Não, que é dos... parece que é uma palavra... Isto também tem a ver um isto brasileirismo. tem a ver com estacionamento, não é? Mas é da Europa a estacionar em Portugal. É, exato. Mas a razão por que isto é interessante é porque neste momento temos, por exemplo, o governo italiano a recusar-se a seguir os ditames da Europa. O governo italiano, que tem um dos partidos do governo italiano, é um partido, enfim, não tecnicamente de extrema-direita, mas para lá caminha, e o Partido Comunista simpatiza com essa posição. E portanto, não sabendo nós o que é que vai acontecer na sequência da recusa da Itália a mexer no seu orçamento, utilizando o deputado Jerónimo de Sousa e secretário-geral do Partido Comunista, expressões como essa, o pedregulho, o mandonismo, etc., em que moldes é que eles vão fazer aquela nova reunião para assinar coisas, cada um no seu canto, porque Não se sabe como é que vai acontecer. as pessoas em geral dizem assim, a Europa não conta nada. Mas conta. Quem tem visto, quem sabe o que está a passar a Itália, percebe que a Europa conta muito. Quem está atento à Inglaterra, já vamos falar disso, Sim. sabe que a Europa conta muito. A propósito do desentendimento entre o PS e o PC nas questões europeias, já o referi há pouco, Jerónimo de Sousa tem dado passo a esta frase. A vida é dinâmica, o que é verdade hoje pode ser mentira amanhã. Isto é o líder comunista a anunciar que o PCP não é dogmático e pode mudar de posição, ou a sugerir que os outros são um bocado troca-tintas, João Miguel Tavares? Bem, eu posso acusar o PS de troca-tintismo, que é um ótimo conceito que eu acabei de inventar. O troca-tintismo foi aplicado em muitas situações. Mas, por acaso, a Europa é um daqueles assuntos onde, de facto, o PS não pode ser acusado de troca-tintismo. É verdade. Porque sempre foi europeísta e é daquelas coisas que o país mais deve ao PS, foi sempre esse europeísmo obsessivo, que já vem desde os tempos de Mário Soares e que era essencial para a sua visão da democracia portuguesa e, a meu ver, com toda a razão, não é? Como todos sabemos, Soares estava convencido que se Portugal entrasse na altura na CEE, a democracia estava garantida e nunca mais voltaria uma ditadura. E isso é um legado que devemos em boa parte ao PS. Portanto, é de facto o PCP que se está a tornar não dogmático, que, utilizando o brilhantíssimo raciocínio de Pedro Mexia, que ele acabou de despender em relação ao Bloco de Esquerda, também se aplica em certa parte ao PCP. Porque eu acho que o PCP tem o dogmatismo todo confinado às páginas do Avante, que é quando aparece um camarada mais reacionário e diz, vai escrever para o Avante e não chateias. Mas Jerónimo e o PCP têm-se mostrado, sobretudo durante estes anos de geringonça, um partido muito ponderado e equilibrado. E deve dizer-se, além disso, que esta postura, digamos, esta postura crítica relativamente à Europa, há de facto uma coincidência que o Pedro salientou com alguns partidos que estão noutro espectro.
Mas... O Partido Comunista não condenou a Hungria no Parlamento Europeu. Sim, mas isso é Não por é aquelas possível. razões que todos conhecemos, que eles alegam sempre e tal. Mas ingerência. Ainda não ingerência, mas a ingerência na postura, Hungria, não é? mas a postura, É que eles não gostam, a postura quanto à Europa, tu próprio, Pedro, Exatamente. Exatamente. Com certeza, mas... tu próprio, toda a gente, quer dizer... Mas eu não estou no governo. A história do mandonismo é apenas um facto. Que há um déficit democrático na Europa, que há imensos tratados importantíssimos que não são sufragados. Isso implica... Sem a Europa não havia geringonça, nem ninguém para a Isso geringonça implica também. que é difícil que para governar o PS se ali comigo. É difícil. Agora, eu não conto. Certo, É a minha opinião pessoal. Eu sou mais eurocético do que euro-entusiasta, ou euro-calmo, Claro. como dizia o Paulo Portas. Mas não é isso que está em Mas causa. não queres europisgar. Não, claro que não, nem existe. Isso nem existe. Aliás, os ingleses estão a tentar e ver-se a desgraça que é Se existe o mandonismo, europisganço. se existe mandonismo, em princípio existe europisganço. Então, com certeza. A partir de agora mas vale se o tudo. PCP deixar cair o europisganço, é uma... Só uma frase para a situação em Inglaterra, Pedro Mexia. A semana foi agitada depois do Reino Unido ter chegado a acordo sobre os termos do divórcio com a União Europeia, o que gerou uma revolta entre os conservadores ingleses, levou à demissão de 3 ministros. Acredita que Theresa May terá condições para continuar ainda à frente do governo ou tem os dias contados? Dificilmente, porque isto foi uma sucessão de desastres, foi um referendo convocado de uma forma pouco pensada. É aquela história de que os referendos... Pensada é um eufemismo. De que os referendos, como é que é? Sabe-se como começa e não sabe como é que acaba, não é? Depois houve a senhora May, que era mais para o Remain do que para o Leave, perante os resultados do referendo, diz aquela frase, diz Brexit significa Brexit. E que ninguém sabe o que é que isso quer dizer, porque toda a gente, o que ela quer é manter uma coisa que não é possível, que é uma espécie de solução à moda antiga. Sim, é o soft Brexit. Ficamos é a solução norueguesa, como é apelidada. Mantemos o mercado comum, mantemos a união aduaneira, mantemos as partes que são simpáticas, mas tudo o resto não. A Europa, evidentemente, não quer isso. E, portanto, Thatcher já teve problemas com a Europa, John Major teve problemas com a Europa, Cameron teve problemas com a Europa e todos os líderes conservadores acabam por cair por causa da Europa. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se um pedregulho. Agora, em passo de corrida, vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara cativado. Isso já é para aí o episódio 38. Pois é. Da sua cativação. É sempre aquela velha magia de Costini e sempre, Centini. o protagonista continua a ser o sempre cativante Centeno, João Miguel Tavares. É, continua. Aliás, acho que esta semana na Assembleia da República até já lhe colocaram o cognome, não é? De Mário Centeno Cativador. Parece muito bem achado, porque é mesmo isso que ele é. Falar, e temos que ser rápidos agora, quero falar de 2 casos concretos. Um que diz respeito a passos sociais, outro relativo a livrarias com corda na garganta. São só 2 exemplos entre muitos, porque assim também é o governo. A gente chega lá e diz, não, isto passos escolares, vamos agora diminuir 25% para todas as criancinhas, para pagarem menos. Impecável, olha, eu estou a pagar menos a uma dos meus filhos, de facto. Agora, e pagar às transportadoras? Isso ainda não. Diz agora o Ministro do Ambiente que não é agora. Já isto começou há 6 ou 7 meses. E agora os manuais escolares. Manuais escolares gratuitos, porreiríssimo, fixe, impecável. E agora pagar as livrarias? Não. Pagar as livrarias agora também tem que esperar um bocadinho porque não há dinheiro. Assim também eu. Será que isto é política... Não se paga às pessoas... Política social a crédito, Pedro Mexia? Não, trata-se... Acredite à custa de basicamente escolhe-se sempre, quando há situações de aperto financeiro, escolhe-se setores que pagam a crise. E o Governo, no caso dos livros e dos pagamentos às livrarias, escolheu um setor que, como se sabe, vive em grande pujança, que é a livraria. Desafogado. As livrarias abrem livrarias todos os dias, não é? Um negócio com um grande futuro, nadam em dinheiro e, portanto, as livrarias que também devem pagar. Cativa esta forma de fazer política? Cativa, porque é uma forma de acabarmos como começámos. Este tem excelentes medidas, vamos só esperar que haja dinheiro para as implementar, e o outro está condenado à prisão, vamos só esperar que o prendam. É um país que tem ótimas ideias, mas dificuldade na concretização. É como a equipa de futebol. Decretos, o Pedro Mexia decreta caldo. Caldo, tem que ler, porque é uma declaração do Partido Comunista sobre o PAN. Porque houve agora esta história de um grupo de ação direta... O IRA.
o IRA, de defesa dos animais, enfim, com os métodos aparentemente duvidosos, ainda não é muito claro o que é que se passou, mas enfim, sabemos que, nomeadamente a Inglaterra, do tipo de coisas que eles fazem, e o Partido Comunista, como também a CDU inclui um partido ecologista, aproveitou para dar uma valente canelada ao PAN, sugerindo que há alguma proximidade entre o PAN e esse tipo de terrorismo, aí sim. E esse comunicado do Partido Comunista tem a seguinte frase: sem precipitar juízos sobre esta situação concreta, e a seguir precipita o juízo, que é: o que deve ser assinalado é uma prática subjacente ao projeto político do PAN que, sob o manto de preocupações sobre a natureza e os animais e assente num discurso de intolerância, promove a orientação da incriminação, de estímulo à delação e de criminalização de hábitos socioculturais, suponho que seja a tourada, que eles estão aqui a referir-se, em si mesmo caldo de cultura para as justificações de práticas criminosas. Se eles quisessem precipitar juízos, o que eles diriam, meu Deus? O João Miguel Tavares decreta baixa potência. Baixa potência foi uma das mais inacreditáveis declarações da semana. Foi a do Ministro do Ambiente. E, de facto, se fosse ele pertencesse a um governo de Passos Coelho, o que é que se diria? Que é um homem que vai ao Parlamento e quando lhe falam, mas esta coisa de baixar o IVA para a eletricidade é só mesmo para as pessoas que estão no grau mais baixo dos contadores, que realmente aí baixam de 23% para 6%. E o senhor diz, então aconselho as famílias a optarem pelo contador mais baixinho. Que é aquele contador que só dá mesmo para senhoras viúvas que têm um frigorífico. Porque se ligam a braseira elétrica, o quadro cai. Sim, claro. E vivendo Se liga ao frigorífico, liga ao ferro. Liga ao ferro, liga... E vivendo eu com uma família numerosa, numa casa que tem uma potência jeitosa, mas na qual eu estou sempre a ir abrir, está sempre o quadro a cair cada vez que se liga ao raio do fogão. Portanto, há aí não, é uma coisa que me embirra substancialmente, porque ainda por cima, para famílias numerosas, aquilo é maravilhoso. Portanto, o que eu proponho é, calem-se com isto e baixa a potência para os contadores, mas sobretudo mais importante que isso é aumentar a potência da cabeça dos nossos governantes, a ver se eles deixam de dizer barbaridades como esta. O Ricardo Araújo Pereira decreta bancada do boi. Bancada do boi. É que no Brasil as bancadas estão divididas. Há a bancada da Bíblia, que são os evangélicos, e a bancada do boi, que são lá a malta do agronegócio. A bancada da bala, que são os tipos das armas. E cá em Portugal, a bancada do PS, pelos vistos, agora é a bancada do boi, porque o PS, o partido do governo... Uma parte da bancada do PS, porque há dissensão. Sim, uma parte da bancada do PS, partido do governo, puxou uma rasteira ao governo, que vai fazer uma proposta para baixar o IVA das touradas, ao contrário do que a ministra queria. E, portanto, isto significa que António Costa conseguiu o milagre de pôr o PC e o Bloco a apoiarem-no, mas não consegue que o seu próprio partido faça o que ele quer. Tem que ser uma pega de sacanagem. É a parte mais difícil. Eles conseguiram aliar-se a inimigos antigos como o PC e o Bloco. Agora, entre eles não se conseguem entender. Mas só com temas daqueles... tipo tourada. Temas essenciais. Fica a ideia da pega de cernelha e está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à hora habitual, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.